Você, farmacêutico, gostaria de se livrar dos papéis e começar a entrar no mundo digital? Bem, eu tenho a ficha de acompanhamento totalmente digital que desenvolvi e ela vai te trazer diversos recursos que vão ajudar você a ter uma experiência mais eficiente, como, por exemplo, todo o histórico do paciente, medicamentos de reconciliação. Ela vai te dar flags sobre alergias, vai te calcular, por exemplo, taxa de filtração glomerular automaticamente, vai calcular automaticamente também aqueles medicamentos em infusão contínua e transformar eles para a dose correta e não em ml hora, como a gente está sempre acostumado a ver. Além do mais, ele vai avaliar a tua prescrição médica, vai trazer flags, vai mostrar quais são os principais medicamentos, mudando a cor desses medicamentos, vai mostrar quais desses medicamentos, por exemplo, precisam de ajuste para a função renal, quais deles vão ser medicamentos hepatotóxicos, e o melhor, a gente consegue avaliar dia a dia nosso paciente, aumenta a nossa eficiência de trabalho e, além disso, a planilha vai evoluir os teus pacientes. Ela vai gerar um texto prontinho para que você possa evoluir o seu paciente ao final do dia. Bem, então, antes de começar o vídeo, like e se inscreva no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos pro vídeo. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Jefferson Santos e esse aqui é o meu vídeo sobre a ficha de acompanhamento do farmacêutico totalmente digitalizado. Ué. Bem, hoje... Não vai deixar, né? Bem, hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a minha ficha de acompanhamento, como é que eu utilizo ela para otimizar e aumentar a minha eficiência na avaliação dos meus pacientes em terapia intensiva. E também vou mostrar como é que a gente pode fazer para adquirir essa planilha para que vocês também possam utilizar ela no seu ambiente de trabalho, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela, eu utilizo meu iPad ali na unidade para a gente poder analisar meus pacientes. Então eu utilizo o Paste para alimentar a tabela no computador, então alimento no computador essa tabela e também depois que está toda alimentada, ela faz os cálculos necessários e aí eu posso utilizar 100% o meu iPad para fazer a avaliação, tá? Então vou compartilhar aqui a tela do meu tablet, enfim. O único requerimento para se utilizar essa planilha é só ter o Excel e também ter uma conta no OneDrive, né, que aí fica mais fácil de acessar tanto no computador da instituição como também no tablet e isso ficar uma coisa meio que automática, né, então vai estar bem automatizado. Vamos poder se conectar ao computador da instituição e também o teu iPad. Eu vou aqui abrir a minha ficha, tá? E aí, o que a gente tem aqui, tá? Eu tenho uma amostra dela aqui. Inicialmente eu tenho uma aba em que eu cadastro, que a gente pode cadastrar o farmacêutico profissional que vai estar atendendo os pacientes naquele momento. Então é uma ficha para cada paciente. Aqui eu coloquei, por exemplo, pessoas aleatórias, com um conselho aleatório, estado aleatório, porque isso vai ajudar a gente a saber quem foi o farmacêutico que avaliou o paciente naquele momento, como também vai gerar a assinatura para evolução. Existe uma aba de anamnese aqui, por exemplo, em que ele vai mostrar, por exemplo, o nome do paciente, diagnóstico, prontuário, farmacêutico que avaliou, idade, qual leito que ele está, o peso, data de admissão, todos esses dados aqui de cima, eles são dados que a gente só vai preencher uma vez, tá? E aí ele vai repetindo, ele vai automatizando tudo. Essa planilha é feita para a gente não ter nenhum tipo de retrabalho, tá? Então ela vai copiar esses dados essenciais, dados imutáveis para cada aba desse paciente. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, tem alergia, enfim. Ela apresenta uma história desse paciente, então assim, a gente pode ir lá no prontuário do paciente e passar essa história, porque ele vai ser o nosso histórico, né? Onde a gente vai acessar para pegar quase todas as informações quando a gente não estiver no computador da instituição. Quando a gente estiver, por exemplo, discutindo com a equipe médica, ou com a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional como um todo, tá? Então aqui na anamnese a gente vai ter, por exemplo, a história atual do paciente,
Também tem uma aba só para colocar as comorbidades desse paciente. Os medicamentos, por exemplo, de reconciliação, a gente coloca aqui. Coloca se esse medicamento foi reconciliado ou não, por exemplo. Tem uma aba para controle dos antimicrobianos, dia que começou, dia que finalizou. Tem também uma seção para cultura, outra seção para alergia. Então, quando a gente colocou aqui, se o paciente não tivesse alergia, por exemplo, ele ia deixar numa cor normal. Portanto, se a gente coloca alergia, ele muda de cor para te alertar. E aqui embaixo tu pode colocar quais medicamentos esse paciente tem alergia e o tipo de reação que ele fez. Muitos medicamentos também, assim, muitos pacientes, quando eles vêm internados para o hospital, eles usam diversos medicamentos. Eles podem ser, por exemplo, os pacientes da polifarmácia, né? E aí, consequentemente, ele pode usar medicamentos que não são padronizados na instituição, na nossa instituição, na instituição de vocês. Então, aqui também tem uma aba de medicamentos em que não são padronizados e que o paciente trouxe com ele, para que a gente possa ter um controle, né, de quanto tempo vai durar esses medicamentos, de quanto tempo, por exemplo, e também, além do tempo que o paciente vai ficar com esses medicamentos, né, para a gente ter esse controle, saber se o paciente ele vai, quanto tempo esse paciente ele vai estar usando esse medicamento e quanto tempo está previsto para que esse medicamento acabe, para que a gente possa se preparar para solicitar novamente pro paciente, tá? Não quer largar aqui. Enfim, então essa é uma aba para análise de medicamento do próprio paciente, também para quando o paciente for de alta, né, ele poder levar esses medicamentos, ele poder levar os medicamentos e ter um controle mais segurado de algo que pertence ao próprio paciente, tá? Tudo bem? Aqui embaixo a gente também tem um material consultivo, né, de medicamentos que são via sonda, então ó, tem uma listinha de medicamentos avisando quais são os medicamentos que podem ser feitos via sonda, ou se tem que pausar a dieta, enfim. Então, se a gente escolher qualquer medicamento aqui, por exemplo, ver um baclofeno, baclofeno não tem nada, que não tem mais atenolol, por exemplo, que não é permitido via sonda e tem uma observação sobre. Então, a gente vai ter aqui um banco de dados, pequeno banco de dados e material consultivo sobre medicamentos via sonda que a gente está atualizando, tá? Bem, passando para a próxima aba, a gente tem a aba de exames, e a gente tem aqui os exames laboratoriais desse paciente, tá? Mas então a gente tem uma aba de exames aqui onde ele tem a hemoglobina, leucócitos, neutrófilos, plaquetas, todos os dados aqui dos exames laboratoriais desses pacientes e também os valores máximo e mínimo de referência. Pode ver, né, que ele já puxa ali o nome do paciente prontuário. Aqui a gente tem os dados laboratoriais e tudo que estiver fora do padrão ele vai pintar de vermelho. Então tá, deixa eu só colocar aqui, por exemplo, o magnésio. Se eu colocar o magnésio de 2, ele fica normal, mas se a gente colocar o magnésio aqui de 1,3, ele vai pintar de vermelho para esse paciente. Então ele vai sempre estar flegando. Claro que depende, os valores de referência eles sempre vão depender do quadro, do laboratório, enfim, da instituição, e esses valores eles são editáveis, tá? Além disso, aqui também a gente tem o cálculo da taxa de filtração glomerular. Então, se a gente colocar aqui, o paciente hoje veio com uma creatinina de 8, ele vai calcular aqui uma TFGE de 8. Essa taxa de filtração glomerular, esse cálculo é feito através do MDRD, né, que é o principal, que é o que mais a gente utiliza. O CKDEP eu realmente não consegui colocar ele numa fórmula que realmente funcionasse, mas o MDRD também traz valores bem aproximados da taxa de filtração glomerular, tudo bem? E aí a gente cria aqui, além disso, a cada dia que o paciente vai ficando internado, vai saindo a pilha de exames, a gente vai adicionando nessa planilha e aí, consequentemente, ele vai criando e gerando um banco de dados para que a gente possa, enfim, fazer algum trabalho sobre isso ou entender a evolução também desse paciente. Quando a gente analisa agora dia a dia, né, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, coloquei a avaliação do paciente no dia 12 e aqui tem outra abinha que é uma aba modelo para cada dia que o paciente for avaliado, a gente duplicar essa aba e poder ter uma análise também. Então aqui ele repete também o título e todas as outras informações, só a data de avaliação que fica mantida, a gente tem aqui uma aba de atualização, né? Qual foi a atualização diária daquele paciente, o que foi que aconteceu de novo com aquele paciente. As interações medicamentosas a gente pode colocar aqui, a gente tem uma abinha de função renal,
Então, ó, ele já puxa o último exame, ou o exame que tu escolher, e já coloca aqui na planilha para que tu tenha. Veja, esse paciente aqui está com 4 de create, está com 17 de filtração, está com a função renal reduzida. Então, isso vai te ajudar a, quando ver a prescrição médica, se tu vai precisar ou não pedir algum ajuste para a função renal. A gente tem aqui dados de incompatibilidade também, que a gente pode colocar. Isso aqui é mais manual, tá? Não é automatizado. Isso aqui precisaria, por exemplo, estar em plataforma tipo Micromedex, por exemplo, para colocar aqui. Mas esse seria um dado em que a gente estaria com ele. A gente não estaria com vários papéis escrevendo sobre isso. E assim, ao longo dos dias, ao longo do tempo, a gente teria esse histórico do que foi já avaliado. Então, fui verificar se, por exemplo, fentanil é incompatível com midazolam. A gente coloca aqui, fentanil e o midazolam, eles são compatíveis. Fentanil e meropenem, eles são compatíveis. Ou não, então a gente vai usar essa seção aqui para colocar sobre as incompatibilidades. Voltando só na função renal, aqui tem uma lista para a gente colocar os medicamentos que a gente vai solicitar ajuste para a equipe médica. Tá? Então aqui, ó, depois eu vou mostrar com mais detalhe, vou voltar um pouquinho depois, quando a gente vai na prescrição médica, mas a gente vai seguindo, que eu vou mostrando mais sobre a planilha, tá? Bom, ela tem uma seção de anamnese clínica, onde a gente vai analisar como está o estado do paciente durante aquela internação. Então, ele é um paciente sedado, ele está sedado, ok, está sedado com midifenta, ele está em ventilação mecânica, tem um Czinho aqui, mas é o C de pressão controlada, né? Ele está bloqueado? O paciente pode estar bloqueado. Qual o nível de consciência dele? Bem, se ele está bloqueado, ele tem que estar com RAIS -5. Se for um paciente que está acordado, eu gosto de utilizar, por exemplo, escala de Glasgow para colocar aqui. É um paciente que deambula. Importante a gente saber se o paciente está deambulando ou não, para saber se a gente precisa, por exemplo, fazer a profilaxia de TEV. Qual a criticidade desse paciente? É um paciente com alta criticidade, com risco iminente, ou ele é um paciente pós-cirúrgico que veio mais para observação? E também quais são os acessos. Quantos acessos esse paciente possui? Se ele está com duplo lumen, se ele está com triplo lumen, quantos acessos periféricos ele tem. Porque daí, a partir disso, a gente vai poder... Assim, tem pacientes que estão usando 10, 15 medicamentos ao longo do dia. Ele não tem acesso para todos esses medicamentos e alguns precisam correr junto. Então, é importante para a gente poder fazer as incompatibilidades dos medicamentos e saber o que vai fazer junto, em qual horário, ou quais podem ser feitos, tá? E os que não podem ser feitos junto. Aqui ao lado tem a planilha de infusão, né? Então ele vai pegar os medicamentos que estão em infusão contínua, como por exemplo noradrenalina, vasopressina, fentanil, midazolam, e converter a vazão, né, de ml hora diretamente para a sua dose correspondente, tá? Isso aqui depende muito do padrão utilizado em cada instituição, tá? A gente particularmente utiliza 3 ampolas, por exemplo, de noradrenalina em 100 ml de soro. Algumas outras podem usar 6, algumas outras podem usar uma ampola, e aí essa vazão ela muda de acordo com a quantidade e a concentração do que está na bolsa de soro, tá? Isso serve tanto para fentanil, midazolam e tudo mais. Então aqui a gente vai ter as soluções padrões, eles vai ter o cálculo a partir da solução padrão que eu já pré-estabeleci. Mas caso algum de vocês precisar, a gente pode alterar essa solução padrão para que ele faça o cálculo e converta o cálculo diretamente, tá? Então aqui, por exemplo, como ela é uma planilha, deixa eu só colocar aqui, ó, limpei aqui e vou limpar aqui também, tá? A gente aqui não consegue alterar essas datas, aqui tem fórmulas, tá? Elas só estão ocultadas, mas assim, por exemplo, vamos lá, vamos escolher um medicamento, assim, a gente está fazendo Propofol, e ele está fazendo Propofol, sei lá, a 20 ml hora. A gente não precisa do soro, né? Dá para fazer infusão direta, ele converte a dose aqui para 47,62 micrograma por quilo minuto e mostra qual é o intervalo de dose ali para a ventilação mecânica, por exemplo. Isso também a gente pode alterar de acordo com o critério, tá? Mas padronizado de 5 a 80. E nos outros aqui a gente pode colocar, ó, ketamina. Ketamina está fazendo... Vamos ver aqui, está fazendo 15 ml hora de ketamina. Pode ser feito soro físico e soro glico. Está com 0,82 de dose.
0,82 em micrograma quilo hora, então está dentro. Se o paciente não estivesse utilizando nenhum medicamento, por exemplo, não estivesse usando nada, ele já colocava aqui como sem infusão e na própria evolução ele já mostraria que o paciente não tem nenhum medicamento em infusão contínua. Tá? Deixa eu só voltar aqui para o que estava antes. Já tinha deixado ela pré-pronta. Aqui eu tenho então as doses de noradrenalina, fentanil, midazolam, rucurone, enfim, mostrando aqui. Ele calcula até 7 medicamentos que estão em infusão contínua para colocar e para serem colocados na evolução. E tem no banco de dados aqui 3, 6, 9, tem 11 medicamentos no banco de dados, tudo bem? Aqui ele mostra também os exames, né? Porque, enfim, quando a gente está na visita multi, por exemplo, a gente vai ter nessa aba tudo que a gente necessita para esse paciente. Então, a gente pode escolher aqui só a data, por exemplo, quero ver a data do dia 11. Quero saber quais os medicamentos, quais os resultados laboratoriais do dia 11. Daí ele altera aqui tudo para o dia 11. O último exame foi dia 12/5. Coloco aqui a data de 12/5 e ele modifica também os dados, tá? Aqui ele tá, por exemplo, com uma creatinina de 4 e uma filtração de 17, daí ele já leva aqui para a seção de função renal para que a gente possa só analisar a partir daqui de cima. Aqui a gente tem um plano farmacêutico, então tudo que a gente escrever aqui no plano ele vai para a evolução. Tem as profilaxias, né? Então, a profilaxia para lesão de mucosa gástrica, tem profilaxia para, por exemplo, TEV, TVP. Então, ela vai estar aqui, ele vai calcular automático, ele vai ver a prescrição e dizer se já está prescrito ou não algum desses medicamentos. Se tiver, ele vai dar um sim. Vou colocar aqui como exemplo, por exemplo, tem o omeprazol aqui, eu vou apagar esse omeprazol. Aqui, vou apagar, apaguei alguma coisa. Vou apagar esse omeprazol aqui, por exemplo. E quando eu apago o omeprazol, vocês podem ver que ele dá um não aqui, ó. Não está prescrito. E se volta o omeprazol, vou até escrever, omeprazol 40 miligramas, uma vez e dia. Ele já vai e encontra o omeprazol aqui. Para profilaxia de TEV também, ó, tá com heparina, aparece heparina aqui. Tá prescrito sim, mas ó, hoje o paciente evoluiu com menos de 50 mil plaquetas, enfim, tá trombocitopênico. Então a gente vai colocar, por exemplo, aqui, solicito equipe médica para retirada da heparina por trombocitopenia. E aí já fica aqui. Importante aqui que aqui já estava ajustado, tá? O paciente estava com 17 de filtração. Se ele tivesse com uma plaqueta normal, por exemplo, de 100 mil, estaria enoxaparina aqui, mas como está com como tá com uma redução da função renal, já tinha sido ajustado, por exemplo, para a heparina, né? Quando a gente olha aqui os medicamentos na ficha, né, tem uma forma mais fácil de eu só escrever aqui os medicamentos, mas dá também para pegar do sistema e lançar direto aqui, que ele também vai lançar os medicamentos que estão, por exemplo, no sistema e lançar direto na planilha, que ele vai ficar linha por linha e ele vai encontrar os medicamentos da mesma forma. Porque ele tem uma fórmula em que ele procura só o nome do medicamento dentro de um texto. Daí ele encontrando, sei lá, ceftriaxona no meio de um texto, naquela linha específica, ele vai dar o flag, tá? Então aqui, ó, ele tá pintando, vamos ver aqui, tá? Então aqui, ó, meropenem, ó, a gente tem paracetamol, tá pintado de amarelo. Tá de amarelo porque é um medicamento mais hepatotóxico. E aqui do lado a gente pode ver, ó, essas colunas são colunas de alerta. Então, o paciente está com paracetamol, é um medicamento que pode ser nefrotóxico, também tem potencial hepatotóxico. Está fazendo ceftriaxona, está com omeprazol aqui, ó, omeprazol, então ele está pintando as profilaxias, e está com heparina também. O meropenem, ele está indicando que é antibiótico. A ceftriaxona era para estar pintadinho de verde, tá? Vou só ajustar essa fórmula para ele voltar a ficar no verde aqui. Pois a ceftriaxona era para estar de verde. Vamos ajustar. Mas enfim, o meropenem, por exemplo, está aqui de amarelo. E aí o que a gente pode ver também nessa planilha? Ele está mostrando as cores de cada medicamento e tal.
mas ele está indicando aqui, ó, vários tons em vermelho. Se a gente olhar, por exemplo, bromoprida, tá pintando de vermelho, que é um medicamento que, se o paciente tiver com função renal reduzida, precisa de ajuste. Ele pinta todos os medicamentos que precisam de ajuste, ou pelo menos os medicamentos que estão no banco de dados, né? No banco de dados eu não tenho todos os medicamentos que precisam de ajuste para a função renal, mas tem uma boa quantidade para te ajudar a escolher, a te ajudar a consultar quais são os medicamentos que a gente precisa ajustar, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, a bromoprida na vida, e essa bromoprida, por exemplo, ela precisa de ajuste para a função renal, e aí a gente precisa consultar em plataformas como UpToDate, por exemplo, qual seria o ajuste. O meropenem também aqui, ó, ele tá para ajuste para a função renal, ele deu um flag, tá? Um medicamento que está 2 gramas a cada 8 em 8, então ele precisa de ajuste para a função renal. Aí o que que acontece? Geralmente eu coloco aqui em cima, meropenem, precisa ajustar para nessa filtração aqui 1 grama a cada 24 horas. E aqui eu coloco no status, preciso solicitar, já solicitei a equipe médica atendeu. E também coloco aqui no plano farmacêutico, solicitar ajuste para função renal da bromoprida e meropenem. Eita, enfim, ele corrigiu aqui errado, mas enfim, e meropenem. Então isso tudo eu vou colocando no plano para quando for discutir com a equipe médica ou com a equipe multiprofissional, eu já alertar. Como eu vou ter a planilha, vou ter toda a prescrição médica aqui em acesso e com todos esses flags, fica muito mais fácil da gente analisar e acompanhar esse paciente, tá? E assim, sem nenhum papel, e à medida que a gente for analisando dia após dia esse paciente, a gente pode voltar. Então, assim, por exemplo, já aconteceu situações em que a equipe médica precisava saber o que tinha acontecido com o paciente há 10 dias atrás, e eu tinha lá as anotações aqui de 10 dias atrás, de maneira bem fácil, né? Porque cada aba vai se tornando um dia, tá? E aí, a gente tem aqui as conclusões que a gente pode colocar da visita multiprofissional, possíveis interações medicamentosas a gente coloca aqui, e aí, ao final de tudo, ele faz uma evolução, coloca o nome do paciente, prontuário e idade, se o paciente possui alergia, se possui, ele vai colocar o tipo de reação e qual medicamento, o motivo da internação, né? Esse paciente aqui, por exemplo, ele veio por causa de uma leptospirose, quais são as comorbidades que ele tem, que ele teve, né? Então, ele é hipertenso, diabético, tem hipotireoidismo. Quais medicamentos aqui, ó, de uso contínuo e reconciliação? Então, aqueles que estavam naquela lista aqui na anamnese, por exemplo, coloquei reconciliado. Isso aqui, ó, pantoprazol estava reconciliado, vou colocar não aqui. E aí vocês vão ver que na evolução ele já coloca aqui, ó, não está reconciliado. Quais são os antimicrobianos que ele está usando? Eu não coloquei o meropenem naquela lista ali. Os exames, ele está trazendo principalmente aqui a creatinina e a taxa de filtração glomerular. Se tem medicamento, ó, paciente com função renal reduzida. Se eu não coloquei nenhum medicamento ali em cima, ele vai dizer que não tem necessidade de ajuste para a função renal. Então, vamos colocar aqui. Colocar que precisa de ajuste tanto o meropenem quanto a bromoprida. E aqui eu vou colocar que eu vou solicitar a equipe. Solicitar e solicitar. Ok. E aí vocês podem ver que ele aparece aqui os medicamentos que a gente vai solicitar ajuste. Na anamnese clínica ele traz lá sedação, modo de ventilação, criticidade e os acessos. Ele vai evoluir aqui os medicamentos, a noradrenalina, ela está infundindo a 5 ml hora, mas tem essa dose estimada aqui de 0,12 microgramas quilo minuto. E vai trazer os medicamentos que estão em infusão. Além disso, vai ter as profilaxias, né? Tá prescrito qual medicamento para lesão mucosa gástrica, omeprazol, porque está indicado, porque o paciente está em intubação orotraqueal. Tem prescrito heparina. Tem indicação? Não tem. Por que ele é contraindicado? Porque esse paciente está trombocitopênico. E aqui no plano farmacêutico o que a gente anotou e a assinatura do farmacêutico. Vai lembrar que quando a gente altera, por exemplo, aqui eu vou trocar, ó, da Ana, vou trocar para o Jefferson, na evolução também vai ser alterado isso. E aí, dia após dia, a gente vai analisando
esses pacientes. Bom, basicamente a planilha ela é isso, né? Então, se tiver interesse, gostar, enfim, do produto, eu vou deixar aqui o link ali da Hotmart. Então, vocês podem acessar o meu Instagram. Aí, se vocês comprarem diretamente lá no Hotmart, é possível parcelar, enfim, tudo mais. Ou se quiserem também comprar diretamente comigo, também vou estar oferecendo um desconto em cima do desconto de lançamento, tá? Mas aí diretamente comigo seria no Pix, e aí eu também estou dando um desconto de, acho que é mais uns 20% em cima do desconto que eu já estou dando. Então, para os interessados em adquirir, também a gente pode fazer a primeira atualização dos medicamentos de acordo com a instituição e também os ajustes dos planos de diluição dos medicamentos, né? Porque como cada instituição tem um padrão diferente, esses ajustes, essa primeira atualização é feita gratuitamente. E além disso, tem uma videoaula explicando como usar a planilha e também cada aluno que adquirir vai ganhar 30 minutos de videoaula comigo ou com a outra farmacêutica, a Renata também, que me ajudou aqui no desenvolvimento da planilha. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem para todos vocês, todas as pessoas, todo o planeta, e me ajude nesse novo projeto também. Muito obrigado, até a próxima. E só lembrando que nos próximos dias eu vou também estar liberando mais uma nova videoaula. Eu sumi por um tempo porque eu estava de férias, agora eu voltei e aí nessa semana eu vou divulgar mais uma aulinha sobre câncer, como sempre. Tá, pessoal? Então até a próxima aula. Tchau, tchau e muito obrigado.